Fala pessoal, beleza? Professor Alexandre Navegante mais uma vez aqui com vocês. Vamos iniciar agora esse bloco de questões comentadas a respeito da portaria 4.226 de 2010, que trabalha o uso da força pelos agentes de segurança pública, ok? Na minha visão, é uma portaria importante para o teu concurso, porque se você analisar, você deve saber que existe, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, aqueles grupos de intervenção tática, que são aqueles grupos para intervir em determinadas situações, tá? De instabilidade ali das unidades prisionais. Esses grupos são formados pelos policiais penais, ok? Na esfera estadual e na esfera federal. Além disso, existe um grupo também, que nós já conhecemos, vocês vão estudar sobre ele também, se ainda não estudaram, lá a FTIP, né, que está estabelecida na portaria 65. A FTIP nada mais é do que um grupo tático de intervenção rápida, tá? É uma força-tarefa de intervenção rápida que é utilizada aí para determinadas situações de instabilidade no ambiente prisional, ok? Inclusive já foi utilizada em algumas situações, como por exemplo passou um período lá no Pará que deu alguns resultados positivos. Isso também serve para o teu conhecimento, até mesmo para tu colocar isso na tua redação, se for o caso, ok? Mas voltando aqui para a importância, com certeza tem sua importância. Pode ser que o examinador traga ali uma ou duas questões dessa portaria, tá? E isso vale aí, pessoal, 1,5 ou até 3 pontos, correto? Então, atenção para essa portaria. Nós vamos trazer aqui algumas questões, acho que mais de 10 questões, para tentar te ajudar aí, tá? Mas só lembrando, não esqueça de ler a letra da lei, isso é importante para a fixação do conteúdo, ok, galera? Não é uma portaria difícil, é uma portaria até bem fácil, bem tranquila de ler, então não esquece de ler a letra da lei, beleza? Vamos ao que interessa, chega de bate-papo, vamos à primeira questão. Com base na portaria interministerial 4226 de 2010, é correto afirmar que sua observância é de caráter obrigatório aos seguintes órgãos de segurança: Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Força Nacional de Segurança Pública. E aí, meu irmão, o que você me diz? Certo ou errado? O item está errado. Errado. E onde é que está a fundamentação legal disso? Está aí no artigo 2º, no caput, diz o seguinte, a letra da lei, a letra da portaria, melhor dizendo: a observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior passa a ser obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública. Aí você olha, você pensa, você diz o seguinte: pô, mas pera lá, o que está errado nesse item? Porque lá em cima está dizendo isso mesmo, ó, que é observância caráter obrigatório, tá? Pelo Departamento de Polícia Federal, você vê aqui, bate com o que está aqui embaixo. Departamento de Polícia Rodoviária Federal também está aqui embaixo, ó, confere. Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, onde você vai trabalhar, aí você olha aqui também, confere. E Departamento e Força Nacional de Segurança Pública, e também confere. E aí você diz: professor, mas pera lá, o senhor disse que está errado. E onde é que está o erro dessa questão? Galera, olha só a sutileza da questão. É assim que o SESP trabalha, se prepara, ok? Aqui diz, ó, seguintes órgãos de segurança. Órgãos de segurança. Eu pergunto a você, desses 4 aqui, dessas 4 unidades operacionais, todas são órgãos de segurança? Não, né, galera? Aqui, ó, Força Nacional de Segurança Pública não é órgão de segurança. Então, muito cuidado, gente. Na hora da prova, uma questão dessa derruba muito candidato bom. É por isso que eu trago esse tipo de questão bem elaborada, que é para você atentar nas pegadinhas que a banca pode fazer você cair. Beleza? Muito cuidado. Força Nacional de Segurança Pública não está no rol taxativo do artigo 144 da Constituição Federal. Portanto, não é um órgão de segurança pública, tá? A Força Nacional de Segurança Pública, galera, ele é aqui, ó, um programa de cooperação entre os estados e a União, cuja finalidade é o quê? Executar a atividade de preservação de ordem pública, conforme eu trouxe esse conceito para vocês aí, beleza? Os órgãos de segurança pública estão lá no artigo 144 e são esses que eu trouxe para vocês aqui, ó. PC, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal Federal e Polícia Penal Estadual. Esses são os órgãos. Lembrando que essas duas aqui, essa última, na verdade, a Polícia Penal, né, que é na esfera estadual e na esfera federal,
elas foram criadas, ou melhor, ela foi criada, a Polícia Penal foi criada pela Emenda Constitucional 104 de 2019, ok, pessoal? Ano passado, beleza? E agora cabe a cada estado, né, organizar a sua Polícia Penal, assim como também o próprio DEPEN vai organizar ali a Polícia Penal Federal. Beleza, galera? Item tranquilo? Vamos que vamos. Seguindo. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança Pública terão 60 dias contados da publicação da Portaria 4226 para adequar seus procedimentos operacionais às diretrizes nela estabelecidas. E aí, galera? O item está certo ou está errado? Olha só, está falando de um prazo de 60 dias, né? Contados da portaria, da publicação, para o quê? Para adequar os procedimentos operacionais. Será que é esse prazo mesmo, pessoal? Item errado. Item errado. O prazo está aqui no artigo 2º, no parágrafo 1º, e diz que é 90 dias, ó. As unidades citadas no caput, quais são as unidades? Essas aqui, ó, Federal, Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Força Nacional de Segurança Pública. Essas 4 unidades operacionais, elas, a partir da publicação da portaria, terão 90 dias, ou tiveram, né, que já passou, 90 dias e não 60, tá, pessoal? Cuidado com esse prazo. Não é muito típico do CESP, né, cobrar prazo, decoreba de prazo, assim como a FCC faz e outras bancas menores. Só que, galera, nós estamos tratando aqui de uma portaria, não tem muito o que inventar, não tem jurisprudência, não tem doutrina, então o CESP vai trabalhar aqui com a letra da lei, beleza? Vai tentar te confundir com relação a esses prazos aqui, tá certo, pessoal? Então, muito cuidado, o prazo aqui não é de 60 dias, mas sim de 90 dias para a adequação de procedimentos operacionais pelas unidades citadas aí no artigo 2º, ok? Próxima questão. As unidades obrigadas a observarem as diretrizes da portaria terão 60 dias para instituir uma comissão para avaliar suas condições internas em relação às diretrizes e propor medidas para assegurar as adequações necessárias. Olha só, mais um prazo aqui, ó. Agora está falando o prazo de quê? 60 dias. 60 dias. Para quê? Para instituir uma comissão. Essa comissão será responsável em avaliar as condições internas. Galera, esse item está certo. Aqui sim são 60 dias. E a fundamentação legal está aí, ó, no parágrafo 3º do artigo 2º. Diz aí, ó, 60 dias, tá? Então as unidades citadas no caput, quais são as unidades? Essas mesmas aqui, ó. Tá? Não esqueça que é a Polícia Federal, Rodoviária Federal, o DEPEN e a Força Nacional. 60 dias, ó. 60 dias contados da publicação da portaria para instituir comissão responsável a fim de avaliar a situação interna. Então a questão é a seguinte, galera. Quando se estabeleceram essas diretrizes, é óbvio que teria que ter um prazo ali para que as unidades operacionais elas pudessem se adequar a esses novos procedimentos, né? Não é simplesmente impor a portaria e automaticamente ser cumprido. Não, tem que haver uma adequação, tem que ter esse período, esse lapso temporal, esse período de tempo para a adequação. Só que também para adequar é necessário fazer um levantamento prévio, né? Bom, temos novas diretrizes, mas uma comissão, tá, tem que avaliar de que forma que estão essas unidades, como que elas estão atuando, se está muito diferente, se está um pouco diferente, se está mais ou menos igual, o que precisa mudar, o que não precisa mudar, o que precisa adequar, o que não precisa adequar. Essa comissão responsável, né, faria esse levantamento dessas informações, mas essa comissão tinha que ter o quê? Um prazo de 60 dias para esses órgãos criar essa comissão, tá? E aí, criada a comissão, elas iam fazer esse levantamento de informações a fim de adequar os procedimentos, ok? Que no caso os procedimentos serão 90 dias para adequação. Então, resumindo aqui, galera, como é que você tem que pensar aqui? Resume isso aqui no seguinte sentido. 60 dias, instituir comissão, ok? 90 dias, adequar os procedimentos. Ponto. Resume isso daí. Agora, é claro que você tem que ler a letra da lei para você lembrar no dia da prova esse resuminho. Ok, galera? Beleza? Vamos para o próximo item. O uso da força pelos agentes de segurança deverá sempre ser pautado nos documentos internacionais de direitos humanos. E aí, moçada? Item certo ou errado?
Pessoal, esse item está certo. Esse item está certo. Você olha aqui esse sempre, né? Geralmente essa palavra aqui, ela causa assim um impacto bastante negativo na hora da prova, né? Você tem que estar muito esperto, muito atento com relação a isso. Mas, galera, exatamente, né? Esse procedimento mesmo, o item 1 lá da portaria, ele vai falar o seguinte, ó: o uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá considerar. Olha só, aí você diz assim, pô, professor, mas aqui, ó, não tá esse sempre. Galera, mas você tem que entender o seguinte, o espírito da portaria, não é? Das diretrizes dessa portaria. Essa portaria, ela é uma portaria que foi baseada nesses documentos internacionais. As suas diretrizes todas foram baseadas nesses documentos internacionais de direitos humanos. Tá certo, pessoal? Então, toda a atuação do agente de segurança pública que envolver ali o uso da força, ele deve ser pautado nesses documentos internacionais. Não esqueça disso, ok, galera? Beleza? E aí a portaria traz alguns documentos, lá cita alguns documentos. Eu trouxe aqui esses 3 para vocês aqui, mas lá na portaria vocês podem vislumbrar os restantes, ok? Aqui, ó, Resolução 34 da ONU, que trata sobre o uso da arma de fogo, Resolução 1989 de 61, que faz falar sobre a tortura, a Convenção de Nova York e etc. O fato é que você tem que saber o seguinte, que a atuação do agente público de segurança pública, ela deve ser pautada, tá? Deve ser pautada nos princípios gerais de direitos humanos, nos documentos internacionais que versam sobre esses direitos humanos, ok? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos seguindo então para o próximo item. Esse item aqui é tranquilo. Item 5 aí, ó. Nos termos das diretrizes da portaria, em caso de necessidade do uso da força por um agente de Polícia Federal, ele deverá observar a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade, a moderação e a conveniência. Esse item aqui é bom. Esse aqui vai cair na tua prova. Presta atenção. Olha aí, o que está dizendo a questão aqui é o seguinte, que caso haja necessidade de um agente de Polícia Federal utilizar da força, fazer o uso da força, ele deve observar a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade, a moderação e a conveniência. E aí, galera, certo ou errado? Item certíssimo, certíssimo. E eu trago aqui a fundamentação legal para vocês. Esses são os princípios, tá, pessoal? Os princípios estabelecidos na portaria 4226, quando do uso da força. Então, diz aqui a portaria o seguinte, que o uso da força por agente de segurança pública deverá, deverá, não é facultado não, tá, pessoal? Deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Galera, aqui não tem como fugir da decoreba. Aqui é decoreba pura. Aqui a banca vai tentar colocar outros princípios que não são esses aqui. Um exemplo, que é um exemplo prático, a banca vai tentar te confundir, por exemplo, aqui com os princípios lá do LIMP, lá da administração pública, do artigo 37 da Constituição Federal. Tá certo? De repente a banca vai colocar aqui legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e eficiência. Olha aí, vai derrubar muita gente. Então aqui é decoreba, pessoal, não tem jeito, ok? Leiam esses princípios para que você não passe batido, não perca uma questão como essa. Eu não sei, quase que certeza, não posso dizer que eu tenho certeza porque ninguém sabe o que vem da cabeça do examinador, mas esse aqui é um item muito forte, potencial de prova, então muito cuidado com esse item, beleza, galera? Beleza, então vamos para o próximo item. Nos termos das diretrizes da portaria 4226 de 2010, os agentes de segurança pública somente estarão autorizados a disparar arma de fogo contra pessoas para se defender de perigo iminente que possa causar-lhe lesão grave ou morte. E aí, moçada, o que vocês me dizem? Os agentes de segurança somente, aqui ó, somente estão autorizados a disparar arma de fogo contra pessoas para se defender de perigo iminente que possa causar lesão grave ou morte? Galera, esse item está certo. Porque a regra, eu vou até trazer o artigo para vocês aqui, olha o que diz o item 3 aqui, ó. Os agentes de segurança pública não deverão disparar arma de fogo contra pessoas. Então, isso aqui é a regra, tá, pessoal? Não esqueçam disso. A regra é de que os agentes de segurança pública não, vou frisar bem aqui, ó, não deverão disparar arma de fogo contra pessoas. Essa é a regra.
E a exceção aqui está, ó. Exceto, presta atenção, em caso de quê? De legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. E o que é a questão disso aqui? Somente estão autorizadas a disparar arma de fogo contra pessoas para se defender, ó, de perigo iminente que possa causar lesão grave ou morte. Se está se defendendo de perigo iminente, nesse caso aqui está utilizando o quê? Da legítima defesa. Daí a importância, pessoal, de você fazer o link com as demais disciplinas, né? Porque se você não sabe o que é legítima defesa, você não ia acertar esse item aqui. Ok? Porque aqui ele não diz expressamente que isso aqui é legítima defesa. Mas, ora bolas, se você está se defendendo de um perigo iminente que pode lhe causar lesão grave ou morte, você vai fazer o uso, tá, da arma de fogo, você vai disparar arma de fogo, é porque você está se defendendo. Isso nada mais é de que uma excludente de licitude chamado legítima defesa. Ok, pessoal? Beleza? Então, muito boa essa questão, é tranquila também. Agora a questão de interpretação, tá? Interpretar. Tem que fazer o link com a demais disciplina, no caso aqui com direito penal. Beleza? Vamos seguindo que ainda tem mais questão. Questão 7. Nos termos da Portaria 4226, somente será legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa que esteja em fuga se esta estiver de posse de algum tipo de arma que represente risco imediato à vida do agente de segurança ou de terceiros. E aí, ó, mais um item aqui, um item bem importante para a tua prova, e esse item está certo. Tá certo, e eu trago a fundamentação legal para vocês. Só que olha o que diz a letra de lei. É por isso que eu digo, gente, vocês têm que atentar muito, não só para o decoreba. Você tem que aprender o assunto, porque existe algo que nós chamamos de paráfrase, né? Vocês aprendem na língua portuguesa. Então, a Banca CESP é especialista. Ela traz ali um enunciado que é parecido, tá, com a letra da lei. Só que ela parecido, parecido, idêntico, né? Mas ela traz de uma outra forma. Tá certo, pessoal? Isso que a gente chama de paráfrase. É falar a mesma coisa, mas com outras palavras. É isso que a Banca CESP faz. E é isso que eu fiz aqui nessas questões para vocês já começarem a trabalhar essa interpretação. Porque, olha só, não é legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa em fuga. Isso aqui é o que, pessoal? A regra. Não é legítimo usar arma de fogo contra a pessoa em fuga. Isso aqui é a regra. Ok? Mesmo que ela esteja na posse de algum tipo de arma. Olha só, isso até é meio complexo, meio complicado isso, né, pessoal? Porque a letra da lei é uma coisa complicada, não é verdade? Na prática, isso aqui é meio estranho. Meio estranho você não utilizar arma de fogo contra a pessoa em fuga. Mas, enfim, nós vamos nos ater aqui à teoria, é o que está na portaria. Então, não é legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa em fuga, mesmo que ela esteja na posse de algum tipo de arma, mas não represente risco imediato, ó, de morte ou lesão ao agente de segurança pública ou a terceiros. Significa dizer que somente será legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa que esteja em fuga se esta estiver de posse de algum tipo de arma que represente risco imediato à vida do agente de segurança pública ou a terceiro. Exatamente. A regra que não é permitida. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa. Agora, se essa pessoa está portando uma arma que gere um risco imediato à vida do agente ou de terceiro, isso é legítimo utilizar. Porque, gente, mais uma vez, o agente ele tem que se proteger a si e a terceiros. Mais uma vez aqui nós podemos nos invocar a legítima defesa. O agente de segurança pública ele pode invocar a excludente de licitude, legítima defesa. Beleza, galera? Por isso esse item está certo. A banca falando aqui de uma forma, tá, parecida com aquilo que está no item 4. É uma questão de interpretação, beleza? Muito cuidado com esse tipo de item. Já vai trabalhando a tua interpretação para tu ir preparado para a tua prova. Vamos avançando. Próximo item. Nos termos da Portaria 4226 de 2010, caso um veículo desrespeite um bloqueio policial em via pública, ocasionando risco de morte ou lesão grave aos agentes de segurança ou a terceiros, será legítimo o uso de arma de fogo contra o veículo. E aí, pessoal? Pegaram a situação aí, ó, o veículo ele desrespeitou um bloqueio policial, tá? Em via pública. Tinha lá um bloqueio policial. Ok? Quando ele praticou essa conduta de desrespeitar, ou seja, de furar um bloqueio policial em via pública, ele ocasionou o quê? Risco de morte ou lesão grave aos agentes de segurança.
ok? Ou a terceiros. Será legítimo o uso de arma de fogo contra esse veículo? Pessoal, mais um item certo. Mais um item certo e mais uma vez eu repito para vocês aqui. O examinador aqui, no caso, óbvio, foi eu que fiz a questão, né? Essa questão é inédita, a questão que eu elaborei. Trabalhando aqui do ponto de vista da Sebrasp, da Banca CESP, que trabalha a questão de interpretação. Então, estou te preparando aqui para a tua prova. Presta atenção, ok? É interpretação. Olha só o que diz o item 5. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que diz respeito a bloqueio policial. Então, não é legítimo. Agora, olha só. A não ser... Isso aqui é o que, gente? Esse termo aqui é o que? A não ser, exceto. Ok? Exceto. A exceção é quando essa conduta represente um risco imediato que? De morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiro. Perceba, pessoal, que esse uso de arma de fogo contra veículo não é legítimo. Não basta, tá? Que a pessoa fure um bloqueio policial e o policial já vai se utilizar da arma de fogo contra aquele veículo. Não, tá errado. Não pode, é ilegítimo, ok? Ele só vai poder utilizar da arma de fogo, pelo menos conforme está aqui na portaria, tá certo, pessoal? O agente de segurança pública ele só vai poder utilizar da sua arma de fogo contra aquele veículo que furou um bloqueio policial se essa conduta daquela pessoa, daquele veículo, tá, gerar um perigo imediato de morte ou de lesão grave, ou aquele agente ou aqueles agentes que estão ali participando daquela operação, ou ainda terceiros, a pessoa que estejam ali próximas. Se gerar esse perigo, aí sim, a portaria autoriza o uso de arma de fogo contra o veículo. Nesse caso será legítimo, mas a regra é que não é legítimo. Beleza, pessoal? Não é legítimo, ou seja, é ilegítimo. Muito cuidado com esses termos. Pode vir de uma forma ou de outra na tua prova. Beleza, galera? Vamos seguindo. Vamos seguindo que ainda tem mais itens na frente. De acordo com a Portaria 4226 de 2010, a prática de disparos de advertência, como regra, não é considerada aceitável, tendo em vista a imprevisibilidade de seus efeitos. Excepcionalmente, serão admitidos disparos de advertência, quando houver risco iminente de morte do agente de segurança ou de terceiros, causado por infrator. E aí, galera, como é que é? Esse item está certo ou errado? Esse item está errado. Olha só, onde é que está a fundamentação? Item 6 da portaria diz que os chamados disparos de advertência, aqui ó, disparo de advertência, não são considerados o quê? Prática aceitável. Então, não são considerados prática aceitável. Em razão de quê? Da imprevisibilidade de seus efeitos. Galera, não sei se você lembra, se você também foi militar ou não, mas se você for verificar, né, pelo menos na minha época, lá na década de 90, nós aprendíamos lá no quartel que o sentinela, por exemplo, está ali na guarita, se houvesse alguma pessoa querendo adentrar ali ao recinto militar, à área militar, e aí você daria aquele disparo de advertência, não é verdade? Pelo menos nós aprendemos assim naquela época, creio que hoje não é mais assim dessa forma, ok? Então, esse disparo de advertência não existe, tá, pessoal? Isso aqui é uma prática inaceitável, ou seja, não é aceitável, beleza? Não é aceitável, não é considerado prática aceitável disparo de advertência. Por quê? Porque existe uma imprevisibilidade, ou seja, não há como prever os seus efeitos, ok, pessoal? Não existe essa questão de excepcionalmente não, até porque também, se você for analisar o item aqui, ó, ele diz que é exceção, ó, excepcionalmente, quando houver risco iminente de morte do agente de segurança pública ou de terceiros causado por infrator. Pessoal, veja bem, se houver um risco de morte, analisa comigo, você na situação de agente de segurança pública, você está no risco iminente de morte, está no risco de morrer, a pessoa vem e te ataca, você está no risco de morrer, ou então ataca um terceiro no risco de morrer. Gente, qual é o instituto que você pode se valer nesse momento? O Instituto da Legítima Defesa, galera. O Instituto da Legítima Defesa. Você não vai esperar a pessoa atirar ou alguma coisa. Não, existe um risco iminente de morte, de sua morte ou de terceiro. Você vai se valer do disparo realmente, mas não é um disparo de advertência. Você não vai dar um disparo para cima e dizer, olha, para aí porque senão eu vou atirar em cima de você. Não existe isso não. Aí você pode atirar direto na pessoa. Legítima defesa própria ou de terceiro. Excludente de ilicitude previsto no artigo 25 do Código Penal. Ok, galera?
Muito cuidado com essa questão. É o que eu sempre digo, interpreta o item, e aqui você já tem que ter um conhecimento também lá do Código Penal. Aí você vai fazer esse link, vai fazer essa relação com o Código Penal também. Beleza? Resumindo aqui, disparo de advertência não é considerado prática aceitável e ponto final. Beleza? Próximo item. Esse é o nosso último item desse bloco. Conforme estabelece a portaria 4226, os agentes de segurança pública que, em razão da sua função, vierem a se envolver em situações de uso da força, deverão portar pelo menos 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à sua atuação, independentemente se estiver portando ou não arma de fogo. E aí, galera, esse item aqui é importante, não é? Então, o agente de segurança está lá em razão da função. Vamos imaginar que ele se envolve ali, se envolve numa situação de uso da força. Tá? A portaria diz que ele deve portar pelo menos 2, é isso? 2 instrumentos de menor potencial ofensivo, é isso mesmo? E equipamento de proteção necessário para a sua atuação, independentemente se estiver portando arma ou não, arma de fogo ou não. É isso mesmo, pessoal? O item está certo. Isso aqui é letra de lei. Trouxe para vocês aqui o item 8º, né? O item 8 lá da portaria 4226. Tá aí, ó, letra de lei. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar no mínimo quantos? 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamento de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar arma de fogo ou não. Então, claro que o agente de segurança vai estar portando arma de fogo, né, pessoal? Não existe, inconcebível você vislumbrar hoje um agente de segurança pública, por exemplo, policial militar, policial civil, sem portar uma arma de fogo. Tá certo, pessoal? Agora, o que a portaria está dizendo é o seguinte: independentemente disso, tá com arma de fogo ou não, você tem que estar munido, você tem que estar portando no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Para quê? Para aquela determinada situação do uso de força. Ok? Então, traz isso lá para um ambiente prisional. Né? Lá no ambiente prisional, você não vai adentrar lá portando arma de fogo dentro do ambiente prisional. Tá certo? Mas você vai conter determinada situação lá, você vai usar o quê? Arma de fogo? Independentemente disso ou não, pessoal. Tá? O que a portaria está dizendo é que você vai utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo. Ok? Para poder trabalhar, atuar naquela determinada situação. Ok? Não esqueçam disso. A banca aqui vai tentar trazer aqui no mínimo 1 instrumento, no mínimo 3 instrumentos. Isso aí vai depender do dia, ninguém sabe o que vem da cabeça do examinador. O fato é que a gente tem que estar atento para esse termo aqui, ó, pelo menos 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Beleza, galera? Então, fechamos aqui, pessoal, mais um bloco de 10 questões. Eu espero ter ajudado vocês. Pessoal, não é fácil, tá? No nosso dia a dia, nossa rotina, elaborar questões, gravar. Apesar de não ter equipamento de alta definição e tudo mais aqui é na raça mesmo, tá, pessoal? São vídeos bem caseiros, espero que você entenda também e compreenda isso. Mas não é fácil não, tá, galera? Aqui é para ajudar vocês mesmo que estão se preparando aí nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, uma caminhada difícil, a vida de concurseiro não é fácil, mas você vai conseguir seu objetivo, tá certo? Eu quero aqui dizer que se você tiver alguma dúvida, nos procure na nossa rede social, está aí, ó, na tela, meu Instagram, @prof.alenavegante, ok? Pode deixar também nos seus comentários aqui no YouTube, que a gente vai tentar tirar suas dúvidas se for o caso. A gente quer aqui interagir da melhor forma possível com vocês, beleza, galera? E também, pessoal, deixa o teu like aí se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo para que o YouTube também possa valorizar nosso trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Até a próxima, galera. Valeu!